O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. No primeiro dia dos ázimos, quando se imolava o cordeiro pascal, os discípulos disseram a Jesus: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Jesus enviou então 2 dos seus discípulos e lhes disse: ide à cidade. Um homem carregando um jarro de água virá ao vosso encontro. Segui-o. E dizei ao dono da casa em que ele entrar: o mestre manda dizer: onde está a sala em que vou comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará no andar de cima uma grande sala arrumada com almofadas. Ali fareis os preparativos para nós. Os discípulos saíram e foram à cidade. Encontraram tudo como Jesus havia dito e prepararam a Páscoa. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, tendo pronunciado a bênção, partiu-o e entregou-lhes, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças, entregou-lhes, e todos beberam dele. Jesus lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo, não bebereis mais do fruto da videira, até o dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado o hino, foram para o Monte das Oliveiras. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje a Santa Igreja, ao celebrar a solenidade de Corpus Christi, a Igreja quer chamar a atenção dos cristãos para a mística eucarística. Quer chamar os cristãos para a verdadeira comunhão com nosso Senhor, que se dá pelo seu corpo e pelo seu sangue. Não existe comunhão sem de verdade essa comunhão acontecer com o corpo e o sangue de Jesus. Receber Jesus Cristo na Eucaristia é o sim de toda uma vida, é o sim de uma vida toda, de dizer: Senhor, eu te amo, por isso eu sou obediente. Senhor, eu te amo, por isso eu busco fazer a tua vontade. Senhor, eu te amo, por isso que eu formo comunidade. Quando eu cheguei aqui na paróquia, uma coisa que me escandalizava muito enquanto jovem seminarista
era com o comportamento de muitos cristãos dentro da igreja, onde não se tinha comunhão, onde não se tinha harmonia. Tinha algumas pessoas que eram o tempo todo criando confusão, como que sem entender a razão pela qual nós estávamos reunidos em nome de Jesus. E eu lembro que durante um ano todo, o pano de fundo das minhas pregações era justamente chamar a atenção das pessoas na comunidade cristã para o respeito que se deve ter para com o outro, que deveria ser reflexo da nossa comunhão com Jesus. Vejam que a comunhão com nosso Senhor Jesus Cristo, o fato de comungarmos o seu corpo, o seu sangue, deve de verdade mudar a nossa relação pessoal com as pessoas, onde devemos respeitar o outro, ver o outro como alguém sagrado, não guardar rancor dentro de mim e despertar o outro para essa proximidade com Deus. É uma das coisas que mais me chamava a atenção, porque as pessoas como que não tinham entendido a mística da comunhão. A comunhão, meus irmãos, não é simplesmente vir aqui à frente e comungar Jesus na Eucaristia. A comunhão com nosso Senhor é de verdade uma mudança de mentalidade, uma mudança de comportamento. E aqui é unicamente o coroamento dessa comunhão. Muitas vezes eu fico aqui na sede a observar, a olhar o comportamento de muitas pessoas, que muitas vezes passam meses, quase ano, sem pisar na igreja, e quando vem à igreja, vem comungar a Eucaristia. E aí eu me questiono: será uma ignorância, uma falta de ciência? Ou será uma simplicidade? Porque um domingo que se passa sem comungar a Eucaristia por um motivo torpe é pecado. Embora nesse tempo de pandemia, quando a coisa de verdade aperta, os cristãos estão desobrigados ao preceito dominical, mas ordinariamente o preceito deve ser cumprido. Por esses dias eu fiquei esperando acontecer uma coisa. O ano passado, quando tudo fechou por causa da pandemia, uns ministros extraordinários da Eucaristia sumiram da igreja, não servia mais, e ficou assim de abril até outubro, sem ir na igreja, ou melhor, sem sair de casa. Quando foi em outubro, na campanha política, ia para vários lugares. E a gente hoje em dia vê tudo, né? Não tem como esconder. E as notícias chegando e a gente vendo em vídeo de caminhada, de não sei o que, de tanta coisa.
E aí passou a campanha política, a pessoa foi e se resguardou de novo dentro de casa. Aí quando foi por esses dias, veio conversar comigo. Disse assim: padre, eu quero voltar a servir ao altar. E eu dizia assim: olha, fulano, enquanto eu for pároco dessa paróquia, você não volta para servir, não. A pessoa enrubesceu assim ao semblante. Aí disse assim: por que, padre? Eu disse: sabe por quê? Porque você não foi honesto com Jesus. Mas eu estava recluso dentro de casa. Aí eu comecei a dizer: na Câmara Municipal você foi, na caminhada no meio da rua você estava, eu vi no vídeo X, eu vi assim, na comunidade tal você estava, só não podia ir para a igreja. Que belo testemunho o Senhor deu na comunidade. Que tristeza. E aí a pessoa abaixou a cabeça e me disse assim: padre, eu sabia que o Senhor ia me dizer isso. Eu tenho consciência de que de verdade eu fui desonesto. Olha, minha gente, é importante que nós entendamos uma coisa muito séria. A quem muito foi dado na igreja, muito será cobrado. Quando o nosso Senhor chama, nós precisamos responder com propriedade a Deus. Não é de graça, nem é fácil assumir os compromissos de fé. Eu estava na sacristia conversando com Pedro e com Roberto, e aí um me dizia assim: padre, deve ser mais difícil ser padre do que ser coroinha, não é? E eu pensando, dizia: mas de verdade, é claro, a quem muito o Senhor confiou, muito o Senhor vai cobrar. E tudo isso passa pela nossa consciência de Eucaristia. Só que aqui nós temos que entender uma coisa que eu sempre digo a vocês: servir de todo o coração, com toda a nossa vida. Mas isso não quer dizer que a gente vai ser, desde já, santos totalmente. A gente vai ter limitações, a gente vai ter pecados, a gente vai ter defeitos, mas é preciso ter muito mais virtudes, qualidades, compromisso, do que pecados. Vejam que servir ao altar de Deus, como leitor, como acólito, como sacerdote, como ministro, como cantor, não torna a gente santo, não, mas nos obriga a lutar mais para crescermos na intimidade com Jesus. Eu falo isso daqui, mas falo isso para todos vocês. Por quê? Porque, minha gente, olha, servir a Deus não é fácil. São tantos os dilemas, são tantos os problemas, são tantas as dificuldades que nós encontramos dentro de nós e principalmente e também dentro da comunidade cristã e na sociedade também. Mas é preciso verdadeiramente nos determos no essencial. Porque eu vou à igreja, porque eu quero estar em comunhão com Jesus. Porque eu não posso faltar à missa, porque eu não posso perder a comunhão com Jesus. Por quê? Parece que esse lado aqui está muito barulhento nos últimos dias, não é?
Sai um pouquinho com ela, mulher, e fica ali na porta um pouquinho. Senão ela não deixa ninguém rezar, não. Então, vejam bem, é preciso verdadeiramente a gente compreender e entender isso. Eu vou à igreja porque não posso de modo algum perder a comunhão com nosso Senhor. E a comunhão que eu recebo, ela tem como que uma validade de uma semana. Eu recebo sábado, eu tenho até a outra semana para cumprir o preceito e receber de novo. E essa comunhão deve ser reflexo do meu amor por Deus, nosso Senhor. Deve ser reflexo de verdade pela minha procura sincera de Deus. Uma busca sincera que passa exclusivamente pela minha honestidade. Eu vim de Deus. Eu quero ser de Deus. E porque muitos desistem, porque muitas vezes não se colocam verdadeiramente na condição de servos. Não se colocam na condição de homens e de mulheres que devem verdadeiramente buscar servir a Deus e não se servir de Deus. Tudo na igreja tem uma razão. Todos os movimentos, todas as pastorais são importantes na comunidade cristã. Não existe nenhuma função, nenhuma pastoral mais importante que a outra. E todos que desempenham qualquer função têm um valor absurdo aos olhos de Deus. Desde um legionário que está em casa como membro auxiliar, rezando a sua catena, rezando o seu terço, a interceder por aquele que está na rua evangelizando. Desde aquela pessoa que confere o dízimo com lisura, com justiça na comunidade. Desde a forma como o sacerdote emprega os valores da comunidade. Desde a pessoa que catequiza uma criança, que passa, que zela, que vai na casa daquele que esqueceu de entregar a imagem peregrina da Mãe Rainha, na casa do vizinho, e vai lá a zeladora procurar. E acontece. Por esses dias, uma missionária disse assim: padre, eu rodei 18 casas para descobrir a imagem da Mãe Rainha. Que uma lá colocou no guarda-roupa para esconder do filho que estava bêbado e esqueceu. E eu passei 18 casas procurando. Que coisa, né? Então, todo mundo na comunidade é importante. Todas as funções da comunidade são importantes. Por quê? Porque de verdade fazem o reino de Deus acontecer. Então, a minha luta esses anos todos com vocês é simplesmente fazer vocês despertarem o amor pela Eucaristia, para o bem da tua alma, para o bem da tua família. Tenha compromisso com nosso Senhor. Tenha compromisso com a Eucaristia. Tenha compromisso com o corpo de Cristo. Por quê? Porque verdadeiramente aqui está a razão do nosso viver. E observem que essa catequese de hoje, ela deve ser feita por todos vocês. Se vocês olham alguém que de verdade está em uma pastoral e não tem compromisso, está na comunidade e é católico, convide, continue convidando a participar da Eucaristia, a participar da Santa Missa, a permanecer e a estar em Deus. É claro que muitos são obrigados pelo sistema a não estarem participando, porque trabalham. Hoje é ponto facultativo, não é feriado estadual em Minas Gerais, e em alguns lugares não decretou.
Mas eu recebi algumas manifestações daqui mesmo, da comunidade, de algumas pessoas dizendo assim: padre, uma me dizia assim: padre, eu estou com o coração partido, porque hoje eu vou ter que trabalhar e a missa logo cedo eu não vou ter como faltar. Compromisso com nosso Senhor. E Deus sabe a nossa disposição de receber, a nossa disposição de verdadeiramente a Ele servir. Que o Senhor, o bom Deus, nos guarde, nos abençoe. Eu peço a vocês que, mesmo participando da missa no início da manhã, procurem ao longo do dia um minutinho. A igreja vai estar aberta o dia todo em adoração. Procure um momento da sua pastoral, do seu movimento, e venha adorar nosso Senhor. Mas não venha por obrigação, não. Venha por amor. Não venha obrigado. Venha porque você ama. Você pode obrigar a sua vontade. Eu vou porque eu tenho que amar a Deus. Pronto, isso vale. Mas não porque simplesmente saiu na escala, mas porque de verdade você deve ser alguém totalmente de Deus. Olha, minha gente, se vocês me perguntassem assim, vocês sabem que quase que 100% de chances de eu sair da paróquia em fevereiro próximo. Isso já é público, todo mundo sabe desde o ano passado. Mas eu não quero ser conhecido nessa paróquia, nas comunidades por onde eu passei, de padre que gostava de construir igreja não, de reformar a igreja não. O grande legado que eu quero é que vocês digam assim: aqui passou um padre que de verdade amava Jesus na Eucaristia. Porque tudo isso que é feito é em nome disso aqui. Tudo, todo trabalho é em vista disso aqui. Até o ser duro com muitas pessoas é em nome disso aqui. Por quê? Porque sempre vi que a Eucaristia é de verdade um passaporte para os céus, para aqueles que comungam dignamente o corpo e o sangue de nosso Senhor. Vamos ficar de pé e vamos juntos professar a nossa fé.